Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um estudo e mais uma reflexão. Há poucos dias nós tivemos um mártir, alguém que morreu pelo Evangelho, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor a Yeshua. Ele ia nas universidades, pregava para estudantes, ali onde eles são doutrinados contra Deus, contra a família, contra o que é correto, contra o que é certo. Ele ia com todo amor. Eu vi os vídeos, são vídeos realmente que é notório o amor, o carinho, a devoção dele a Deus e ao próximo, em querer resgatar esses jovens. E com certeza, Charlie Kirk resgatou muitos jovens. Não todos, mas aqueles que estavam sedentos, aqueles que já estavam vendo a grande distorção das doutrinações nas universidades. Isso não acontece só nos Estados Unidos, isso é global, acontece em todos os países. Acontece também nos estados do Brasil, infelizmente acontece. Porém, esse vídeo é um vídeo que eu quero fazer de fortalecimento, porque esses dias que se seguiram, nós vimos muitas postagens, muitas pessoas comentando, e realmente isso gera uma comoção em todos aqueles que servem a Deus. Graças a Deus que o amor ainda bate em muitos corações e não se esfriou. Quer saber mais? Vem comigo. Muitas pessoas vieram falar comigo porque elas estavam tristes, parecendo para elas que o mal estava triunfando sobre o bem. Porém, isso não é verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, já nos alertou e falou sobre isso. O apóstolo Paulo, Shaul, nos falou sobre a ressurreição. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51, o apóstolo Paulo diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Aqui ele está falando que depois da morte, nem todos dormiremos. Mas transformados seremos todos, aqueles que obedecem a Deus, os servos de Deus, assim como Charlie Kirk. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta lá de Apocalipse, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, no corpo glorificado, imortal, como de Adão e Eva. Em Filipenses, capítulo 1, no verso 19, o apóstolo Paulo, Shaul, diz: Porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica, a vossa oração, e pela provisão do Espírito de Jesus, de Yeshua, o Messias, me redundará em libertação. Ou seja, ele estava aqui ansiando por uma elevação, um nível de espiritualidade maior. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre. Também agora será Cristo, Yeshua, engrandecido no meu corpo. Isso Paulo falando. Quer pela vida, quer pela morte. O apóstolo Paulo, Shaul, na esperança de estar salvo em Cristo, em sua obediência a Deus e na salvação através do Messias, ele queria engrandecer Yeshua Jesus, tanto na vida quanto na morte. Sabemos que em vida, após a sua conversão, em saber que Yeshua é o Messias, ele tratou de proclamar o evangelho do Messias, inclusive, que já havia vindo e retornaria. Na sua vida, ele glorificou Yeshua, vivo. Porém, na sua morte, ele morreu por amor ao Evangelho, ele morreu por amor a Deus e por amor a Yeshua Jesus, o Messias, glorificando assim
ao próprio Deus, à própria palavra de Deus, que é Yeshua. Verso 21. Porquanto para mim, então para ele, Paulo, apóstolo, o viver é Cristo, é o Messias. E o morrer é lucro, porque ele já estava confiante na sua salvação. Como ele falou, era a expectativa dele ser salvo, é a expectativa dele ser nessa esperança que há na primeira ressurreição daqueles que dormem. Portanto, nem todos dormem. Os mártires estão na frente do trono de Deus. Isso é milésimos de segundos após a sua morte. Quando o mártir morre por amor a Deus, ao Evangelho e ao Messias, Yeshua, Jesus, automaticamente ele está vivo e ele é colocado na frente do trono de Deus, face a face, com Deus e com a sua palavra, Yeshua. E ali ele vai ver outros servos de Deus de outras eras, outras épocas, como, por exemplo, os outros mártires também. Ali ele vai ver os apóstolos, profetas, entre outros. Então, não. A morte, para quem é salvo, para quem serve e obedece a Deus e o Messias, Yeshua, não é o fim. Ali em Mateus, capítulo 24, fala sobre os dias de dores até o dia do juízo. No capítulo 24, no verso 29, diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus, esse céu, serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Yeshua, Jesus vindo, retornando na sua segunda vinda. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, esse céu da terra, na terra, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos, tanto os que estiverem vivos nesse último dia, como também os que estavam dormindo ou lá no céu como mártires. Serão trazidos também para a terra, voltarão nessa terra, no planeta Terra. Voltarão, retornarão, viverão aqui 1000 anos e depois a vida eterna. Então não adianta matar um justo de Deus, porque vai ser retornado a essa terra. Sim, voltará a viver na terra pela eternidade. 1000 anos de descanso, que é o 7º milênio, e depois a eternidade. Não se engane, essa morte, a qual o justo muitas vezes passa como mártir, é uma morte temporária. E no milésimo de segundo, aquele que é mártir já está vivo nos céus e retornará com Yeshua, Jesus, na sua segunda vinda nessa terra. Então não é o fim do justo na terra, pelo contrário, os justos de Deus pertencem à terra pela eternidade. Nós temos que nos agarrar a essa esperança, essa expectativa que tanto o apóstolo Paulo tinha, como nós, servos de Deus, temos também. Olha o que fala Zacarias, o profeta, no capítulo 14, no verso 4. Naquele dia, no dia do Senhor, o dia que Yeshua, Jesus, o Messias, volta, estarão os seus pés, os pés de Yeshua, Jesus, sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então perceba que Yeshua, Jesus, volta para Israel, no Monte das Oliveiras, aqui nessa terra. Aquele que foi morto, mas não está morto. Foi ressuscitado no 3º dia. Também é o mártir de Deus, Yeshua, Jesus. A nossa esperança, que também seremos, se mortos, ressuscitados. Assim como Charlie Kirk.